gente, eu sou a Bárbara Sá do Segredos Entre Amigas e no vídeo de hoje eu vou responder a book tag "No outono é sempre igual", criada pela maravilhosa Melina Souza. Vocês me pediram muito nos comentários pra eu responder essa tag, então eu vou responder. Tô aqui com as perguntinhas que a Mel criou e, obviamente, como o nome já dá pra perceber, é uma book tag baseada na música de Sandy Júnior. Na verdade, acho que no CD inteiro, não, na música de Sandy Júnior, né, gente, que todos conhecemos. A book tag consiste em responder 8 perguntas assimilando trechos da música com livros, e é isso que eu vou fazer com vocês agora. Tô aqui com as perguntinhas, então bora começar. Primeira pergunta: a noite cai, o frio desce. Um livro que se passa em uma época fria. Para essa resposta eu escolhi A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak, nunca sei falar o nome desse autor. E foi um livro que eu li quando eu era muito novinha, então eu tenho muita vontade de reler, comprar uma edição nova, porque essa é aquela edição sem orelha, sem nada. E eu tenho muita vontade de reler. E basicamente nesse livro inteiro aqui, né, a gente tem a Rússia naquele frio congelante. Então, um livro que se passa numa época fria é a morte contando essa história aqui. Segunda pergunta: mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. Um livro quentinho no coração. Eu escolhi Belleville, do Philip Colbert, porque esse livro ele é um romance, que ele é um romance em muitos momentos muito dramático, muito triste, mas eu acho que ele acalenta o coração, ele é quentinho, né? Porque ele vai contar a história de tem uma coisa meio mágica, meio mística, mas que te faz acreditar que nem todos os problemas são irreversíveis, sabe? Que tudo tem uma solução, que tudo você pode contornar de alguma forma e que você pode contar com a ajuda de pessoas, que existem pessoas boas que vão te ajudar em determinadas situações. Então, eu acho que ele acalenta por isso, porque ele te faz acreditar em coisas que você poderia não acreditar, dadas as circunstâncias em que você se encontra, sabe? Por isso que eu acho que ele acalenta o coração. E, gente, eu amo esse livro. Nele a gente vai conhecer uma protagonista que tá 40 anos atrás do protagonista, e eles se correspondem através de cartas que são deixadas num buraco. E, nossa, é muito bom, eu super indico, e amor demais envolvido. 3. A noite cai, a chuva traz o medo e a aflição. Um livro com uma atmosfera sombria. Eu escolhi A Garota que Perseguiu a Lua, da Sarah Edson Allen. Por quê? É um romance. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer. É um romance dentro do gênero romance, mas não tem muito um romance romântico. Apesar de que tem, mas não é peça-chave da trama. O negócio aqui é que a gente tem uma protagonista que ela se muda pra uma cidade do interior após a morte da mãe dela. E ela vai morar com a avó numa cidade que é meio mística, meio estranha. Porque coisas estranhas acontecem na cidade. Tipo, o papel de parede do quarto dela muda de cor. Ela vê umas luzes à noite na cidade que ninguém sabe muito bem explicar de onde é que vem, pra onde vai. E aí tem uma confeiteira que estudou com a mãe dela, que parece ter algumas respostas, mas a gente também não sabe muito bem se essas respostas são verdadeiras ou não. Então tem meio que uma mística em volta da cidade, meio sombria, que as pessoas não conversam sobre, que a gente também não sabe identificar o que que é. Então, por isso que eu escolhi esse livro aqui. Mas sério, eu amo esse livro, eu amo o Pessegueiro. Gente, eu quero muito ler outros livros da Sarah Edson Allen, porque essa mulher é sensacional. 4. Mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Um livro que você gostaria de poder viver dentro e interagir com os personagens. Eu escolhi Guiquerella, da Ashley Poston, porque eu acho que toda a história desse livro aqui você consegue meio que entender, e você quer entrar pra ajudar os protagonistas. E eu acho que a Ella, que é a protagonista, né, ela é uma menina muito sozinha. Assim como o protagonista também, eles são pessoas muito sozinhas. E eu sentia durante a leitura uma vontade de entrar lá e de ser aquela amiga, aquela confidente que eles estavam precisando em determinados pontos da trama. Então por isso que, além de ser uma história muito gostosa de acompanhar, o desenrolar da trama, tem vários pontos altos e baixos dos personagens, sabe, de muita tristeza, muita alegria, muita excitação, muita, sabe, eles estavam o tempo inteiro em conflitos internos que eram muito interessantes de acompanhar. Então a história toda, o desenrolar da trama, a forma como ela é construída é muito gostosa. E os personagens também, a gente sente uma vontadezinha de estar lá do lado deles e auxiliá-los em alguns momentos. 5. No outono é sempre igual. Um livro, autor ou gênero que você sempre gosta de ler nessa época do ano. Bom, aqui em Salvador da Bahia do Brasil, a gente não tem demarcado muito certinho, né? Acho que no Brasil inteiro a gente não tem demarcado muito certinho as estações do ano. Aqui em especial, que tá perto da linha do Equador, tem nada demarcado. Mas eu acho que um gênero que combina muito com o outono e com essa ideia de que as flores caem no quintal, sem que quintal, mas enfim,
é o romance de época, até escolhi aqui Era Uma Vez no Outono, da Lisa Kleypas, porque eu acho que são livros que tendem a se passar em épocas mais frias e que, sabe, você quando lê não consegue visualizar aquilo no calor. Então eu acho que o romance de época é um gênero que tende assim a acontecer e a ser mais interessantes no outono e inverno. 6. As Folhas Caem no Quintal. Um livro que trata sobre algum assunto delicado. Pra esse eu escolhi 2 livros. Eu escolhi Assim que Acaba, da Colleen Hoover, que eu vou colocar a capa aqui pra vocês, porque ele vai falar sobre violência doméstica e ele vai falar de uma forma muito aberta. Até comentei um pouco mais sobre isso no meu vídeo de leituras do mês, eu vou deixar o link pra vocês aqui no card. E eu acho que é um tema delicado de se abordar, apesar de ser necessário, mas eu acho que a forma como o autor abordou foi muito delicado. E eu também escolhi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, porque eu acho que falar sobre suicídio assistido é muito complicado e é um tema muito tabu ainda. As pessoas ainda não entendem que se a pessoa sabe que vai morrer, ou se a pessoa não está satisfeita com a qualidade de vida dela, ela pode escolher o que ela quer, né? Se ela quer continuar daquele jeito ou se ela quer ter um suicídio assistido. Eu acho que isso não sei nem se eu poderia chamar de suicídio, na verdade, né? Mas eu acho que isso ainda é um tabu muito grande na sociedade, tanto que no filme não foi abordado da forma como foi abordado no livro. A gente tem muito mais detalhes acerca do assunto aqui no livro e eu acho que deveria ser mais difundido, porque às vezes as pessoas acham que as outras devem lutar pela vida quando a pessoa sabe que, sabe, não vai ter uma vida de qualidade ou sei lá, muitas coisas podem acontecer e a pessoa não é obrigada a viver uma coisa que não quer viver. Então eu acho que é um assunto que deveria ser mais abordado. 7. Só Não Cai o Meu Amor. Um livro com uma história de amor. E, gente, eu peguei um romance hot. Todo mundo vai falar, meu Deus, como assim? Uma história de amor. Que é O Safado do 105, da Amy Lavender. Já chega com esse título, né, Bárbara? Já chega com esse título. Mas por que eu escolhi esse livro aqui? A gente tem um casal de protagonista que eles enfrentam muitas coisas durante o relacionamento deles, que a princípio não é nem datado como um relacionamento, mas que para que vire um relacionamento, eles precisam enfrentar diversos pontos, diversas coisas que vão acontecendo. Eles vão precisar se livrar de coisas do passado, eles vão precisar se livrar de amarras, de coisas que aconteceram, sucederam, enfim, muitas coisas acontecem nessa trama. E eu acho que tudo o que eles desenvolvem para então conseguirem ficar juntos acaba gerando uma história de amor muito bacana e eu gosto pra caramba e eu tô super ansiosa pela história do irmão do protagonista. Então eu indico O Safado do 105. E agora a última pergunta. Pois Não Tem Jeito, Não É Imortal. Um livro que você acha que deveria virar um clássico para que todas as futuras gerações pudessem ler. Eu vou mencionar uma leitura recente, uma leitura que eu fiz em janeiro ou em fevereiro, que é A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. E eu acho que é um livro de poemas, basicamente, mas que não são muito bem poemas, e que vai construir uma história em 4 fases de uma garota que vai passando por diversas tramas da vida e é colocada como princesa. Não é meio que uma alusão a Conto de Fadas, apesar de parecer. É a história real de uma garota e ela pode ser uma princesa se ela quiser ser uma princesa. E a partir de então a gente vai descobrindo alguns pontos, desde a infância até a fase adulta dela, e algumas situações em que ela é colocada e que ela começa a se questionar sobre coisas que aconteceram no passado. Então a gente tem nos capítulos, né, mais pra frente do livro, a gente tem algumas recolocações dos capítulos passados, né, dos poemas passados. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que é um livro que ele deve ser lido e interpretado cada vez mais pra gente conseguir difundir cada vez mais o ponto de vista, né, dessa garota dentro desse livro e a forma como ela passa a enxergar o mundo. Eu não quero dar muitos detalhes aqui porque eu acho que vocês têm que ler, vale super a pena, é muito gostosinho. Eu vou deixar link de compra aqui no box de informações, assim como de todos os outros livros que eu mencionei aqui. Vocês já sabem que comprando com meu link vocês dão aquela forcinha aqui pro canal. Enfim, essa foi a book tag, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei responder, fiquei aqui pensando sobre cada resposta pra cada livro e foi muito bacana. Eu adoro quando as pessoas são criativas, assim, queria ser, não sou. Mas enfim, quem sabe um dia. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, todos os links estão aqui no box de informações. Também vou deixar o link do canal da Mel e do vídeo que ela postou no canal dela pra vocês irem lá assistir. Eu espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!